Hoje a pergunta é: qual a importância das fêmeas no sucesso de um criatório? Na minha opinião, é 100%. E eu acho de extrema importância vocês darem valor às fêmeas que têm um histórico genético que vocês procuram. Então, assim, eu acho que as fêmeas são fundamentais, né? Fêmeas boas, fêmeas de qualidade, elas são fundamentais em todo e qualquer plantel. Estou tentando formar uma base aí com fêmeas todas parecidas, né? E acredito que assim seja mais fácil para abrir o sangue depois e ter um resultado um pouco melhor, né? Eu acredito que uma fêmea, geneticamente falando, ela vai ser 50%, né? Assim, ao meu ver, as fêmeas são muito importantes para quem quer montar um plantel sólido, desenvolver a sua própria linhagem. De fêmeas boas, com características boas, né? Que transmitam as características dos machos que a gente mais procura, né? Eu acho que as fêmeas é ideal você sempre ter fêmeas boas, né? Por conta para poder transmitir, né, a qualidade para os seus filhotes. Que busque qualidades nas fêmeas também são tão quanto ou mais importantes do que um bom macho. As fêmeas são 70%, né, das qualidades que o filhote recebe. Ô Junião, beleza, cara? E aí, certinho? Cara, vê se você não pode me ajudar, bicho. Tô com uns leãozinhos lá em casa, fera. Daqueles que você pode chutar a gaiola, cara. Sabe? Canta batendo, querendo pegar o outro do lado. Cantaço, bicho. Passarinho é fera. Viu? Você não tem lá uma fêmea assim, meia boca, uma fêmea que você não vai usar mais assim? É que eu queria tirar umas raças desse passarinho. Rapaz, você tem uma fera em casa e quer uma fêmea meia boca pra tirar umas raças dele? Você tá por fora, hein, cara? Assiste esse vídeo aí, que eu acho que ele vai servir pra você, hein? Fala, meus amigos criadores, tudo certinho aí com vocês? Por aqui tudo muito bem, graças a Deus. Muda de pena braba aí. Bom, é o seguinte. Conhece alguém que fala como esse cara do vídeo falou aí ou não? Ah, conhece, né? Você fala desse jeito, né? Sabia, cara. Tem muita gente que pensa assim. E eu não condeno vocês não, cara. Sabe por quê? Porque eu já pensei desse jeito, tá? O importante é a gente mudar, transmutar esse pensamento, tá? Uma base sólida de fêmeas faz toda a diferença. Então se você tem um macho bom, a gente tem que procurar a melhor fêmea para pôr com ele. Sabe por quê? Criar um bicho meia boca dá o mesmo trabalho de criar um bicho bom. Trabalho que eu falo em termos de trocar jornal, pôr água, comida, acordar cedo, é tudo a mesma coisa. É que você tira bichos bons menos vezes do que tira bichos mais ou menos. Então, investir para que tudo saia certo, que o percentual de coisas boas sejam maiores na nossa vida e na nossa criação. Beleza? Vamos escutar o que esse povo aí tem para falar, tá? Se eles aparecem no meu vídeo, é porque alguma coisa de bom eles têm para complementar no conhecimento de vocês. São pessoas que eu conheço, são pessoas que eu confio, são pessoas que têm muita bagagem, tá? Na criação. Seja ela na criação de outras espécies ou na de azulão que a gente está tratando aqui, tá? Posso não confiar em tudo que eles fazem, mas eu confio em tudo que eles dizem. Beleza, pessoal? Vamos acompanhar aí. Começar pelo louco do Zé Eduardo. Se esse cara não puder falar de fêmea, não tem quem fala. Solta a bronca aí, Zé. Porque sem as fêmeas não nasce filhote nenhum. Não adianta ter macho campeão e várias genéticas de qualidade se as fêmeas não for boa. Eu vejo por isso porque eu tenho umas fêmeas que, modéstia à parte, são muito boas, sabe? E transmite a qualidade para os filhotes. Eu tenho fêmeas aqui que cria 7, 8 filhotes, 10 filhotes numa temporada. Então aí dá para você sentir e fazer a média de qual a porcentagem de filhote que dá resultado. As minhas fêmeas, por exemplo, são ótimas mães, habilidade materna fantástica. Então, na minha opinião, primeiramente, você tem que arrumar uma fêmea de qualidade.
uma fêmea que transmite qualidade para o seu filhote, uma fêmea de ótima genética. Então, aí depois o macho é outro assunto. Então, na verdade, assim, primeiro você tem que criar bem. Confirmando a pergunta, a fêmea, sim, é o item principal do criatório. Primeiramente as fêmeas, depois adquire os machos. Beleza? Um abraço a todos aí. Entenderam o que o Zé falou? Ele toca num assunto muito importante, que é criar em quantidade para poder selecionar a qualidade. Tá? Então, ele também aposta que é mais fácil você tirar um filhote bom no meio de 10 do que ter que escolher entre 2 só. Então, fêmeas que têm essa capacidade reprodutiva apurada, é legal porque ele vai gerar quantidade, de forma que você possa selecionar a qualidade. Mas seleção genética é o assunto para um único vídeo aqui. Nós vamos falar muito disso num futuro bem próximo. E ele também aborda uma situação onde você deve formar suas fêmeas, um plantel de qualidade, e ele já deixa o gancho para o que esse cara vai falar. O Oscar, do Buriti, é um dos mais renomados criadores do Brasil. Ele fala muito em genética, ele tem uma raça muito apurada, tanto nos trincas, nos coleiros, nos curiosos, nos bicudos que ele cria. E ele vai abordar esse ponto de que é importante você formar a sua família, a sua linhagem genética. Então cria bastante, separa as boas para você criar o seu caminho, tá? Então, genética é uma coisa que está acessível para todo mundo, basta ter um pouco de conhecimento e boa vontade. Fala aí, Oscar, dá um toque pra gente aí, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade das minhas fêmeas, que caminho eu devo seguir? Fala aí, pessoal, bacana? Primeiro agradecimento aí ao Júnior, canal Quincas, pelo convite. Vamos fazer rapidinho, assim, na base do improviso, né? Ele pediu que a gente falasse sobre participação das matrizes das fêmeas na criação e a sua importância, o que a gente acha. Em primeiro lugar, quero dizer que isso é apenas uma opinião, cada um tem a sua, porque hoje em dia qualquer coisa que a gente fale, tem 10 especialistas do outro lado para contestar e achar o que é melhor. Se você for olhar no que diz nu e cruamente as coisas, é 50% do macho e 50% da fêmea quando você faz a cruza, certo? Dos genes dos pais e das mães. Mas o que as pessoas esquecem é que existem os machos dominantes, assim como existem as fêmeas dominantes. Então eu acho que é isso que qualquer criador deve buscar, né, dentro do seu plantel, pequeno, médio ou grande, é identificar esses indivíduos que conseguem transmitir a sua carga genética como sendo indivíduos dominantes. Por que eu queria trocar isso aí em miúdos? O dominante, ele vai produzir bons indivíduos com características, fenótipos e genótipos com qualquer outro indivíduo que você cruze ele. Então, se você pegar uma fêmea, que você chame ela de dominante, que ela seja uma boa matriarca, você pode cruzar ela com mais de um pássaro, que ela vai transmitir aquela carga genética dela. O fenótipo é mais parecido com ela, o genótipo sai as características. Isso é uma coisa que a gente deve perseguir. Quem é para canto, para facilidade de se aprender o canto. Quem é para fibra, a fibra. Quem é para repetição, a repetição. Tanto na fêmea como no macho, o difícil é você achar esses indivíduos. Achando esses indivíduos fica tudo mais fácil. E mais fácil fica quando você consegue achar o casal ideal. Eu acredito que vocês no azulão, por ter uma quantidade de indivíduos menores, seja mais fácil no atual estágio que vocês estão de achar esses indivíduos, qual a fêmea que transmite aquelas características desejadas que vocês procuram. Isso é uma coisa que vocês devem ter sempre em mente. Outra coisa que eu acho de extrema importância para quem quer fazer matriz, para pessoas que querem criar, para canto, principalmente, é achar as boas mães, que tratam bem, que comem de tudo e que alimentam os filhotes. Essas fêmeas geralmente passam para suas crias esses ensinamentos. A maioria das fêmeas que eu tenho aqui,
que criam bem os filhotes, que comem de tudo, os filhotes saem nascendo e comendo de tudo, e geralmente são boas mães as filhas dessas fêmeas também. É uma outra característica que você percebe, não só em passeriformes, como em diversas outras linhas de animais que você pode trabalhar. Isso aí é uma coisa muito comum, essa busca pelo casal ideal, ou pela fêmea ideal, ou pelo patriarca ideal, é uma coisa comum, né, nos selecionadores de gado, de cavalo, de cachorro, até mesmo nos galos, né, combatentes. Isso é uma coisa comum. No passeriforme tem uma resistência porque uma grande parte ainda não se conscientizou do grande trabalho que vocês vêm fazendo para apurar essas genéticas que vocês querem. Apurando essas genéticas que vocês querem, os resultados serão muito melhores. Porque através da consanguinidade, nós estamos dando os passos mais largos em busca de uma perfeição que é utópica, mas que nós vamos sempre procurar. Se a gente for olhar nos bicudos, que está aí há 40 anos na nossa frente, nós vamos ver que existem indivíduos que já são selecionados pelas famílias, que é o que a gente fala. Então, essas famílias que vocês devem montar com essas fêmeas matriarcas. É uma pequena pincelada, eu acho de extrema importância vocês darem valor à aquisição de fêmeas que já têm um histórico genético comprovado, um histórico genético forte, um histórico genético de confiança, para que você possa iniciar o seu plantel. Muito embora você não possa achar uma outra matriz, uma outra matriarca que não seja de um expoente tão grande genético, mas que ela tem essa característica que vai fazer você formar a sua genética. É o que eu falo para todo mundo. O ideal é você fazer a sua raça. No mais, agradecer a vocês, ao Quincas, né, ao Júnior, e desejar a vocês que tenham sucesso, que Deus abençoe e que tudo possa correr bem nessa temporada de 2021 para 2022, porque a temporada passada aqui no Sudeste, pelo menos para mim aqui no Criador Buriti, foi muito complicada. Ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima participação no canal de vocês. Abraço, tchau, tchau. Moçada, o Zé levantou a bola, o Oscar encaçapou. E o Oscar fala nas famílias, em você formar sua família, como o Zé já tinha comentado, alguma coisa nesse tipo de você desenvolver sua raça. Aí o Oscar, ele levanta a bola pro Aladonis bater, que é falando sobre para você se especializar naquilo que você quer criar, se é canto é para canto, se é fibra é para fibra. E veja aí a opinião do Aladonis, meu amigo lá do Nordeste, lá de cima. O Nordeste está explodindo no azulão, hein? Tem muita coisa boa lá. Fala aí, Aladonis, tua chance de expressar o que você pensa. Boa tarde, inicialmente gostaria de agradecer o Júnior pela lembrança, pela oportunidade de poder estar participando aí desse vídeo, né? Dessa postagem no canal dele. Dizer que eu me dando satisfação. E aí, falando um pouco sobre a criação, né? Ele lançou uma pergunta para a gente aí, né? Qual a importância das fêmeas em um plantel de campeões? Então, assim, eu acho que as fêmeas são fundamentais, né? Fêmeas boas, fêmeas de qualidade, elas são fundamentais em todo e qualquer plantel, né? Mas a tendência, quando se fala em formar um plantel, a primeira coisa a se ter é um foco, né? O criador tem que saber de fato o que é que ele quer para a criação dele. Se ele quer focar em áreas mais disputáveis de torneio, né? Ou se ele quer focar mais em áreas de campo, porque assim, a gente sabe que cada um dos indivíduos possui características diferentes, né? Então você tem que começar a criá-los que eles sigam a linha, né, que você imagina para a sua criação. Eu particularmente quero fazer aves de fibra, né? Crio aves de fibra. Então, o que é que eu procuro nas fêmeas? Eu procuro fibra, né? São fêmeas, no caso, passarinhos, né? De uma raça que tem uma disposição, que tem uma resistência, que aguenta disputar canto por muito tempo. Passarinhos valentes, eu gosto daquele passarinho que fica procurando o outro o tempo todo, querendo. Na verdade, não é aquele do outro passarinho, mas sim fazer com que o outro se intimide, né? A velocidade para quem participa do torneio é fundamental, né? A gente tem que ter velocidade, senão não adianta você não conseguir chegar ao seu objetivo, que é ganhar um torneio, se classificar bem.
né? Precocidade. A precocidade também é fundamental, né? Na genética de uma fêmea. Porque assim, não é só o fato da precocidade da fêmea aprontar cedo, os filhotes aprontarem cedo. Quando eu falo em precocidade, eu penso também em filhotes que começam a disputar cedo, que começam a ter reação para outro macho cedo, defender o território, entendeu? Então a precocidade para mim também parte por essa linha, né? É a questão de docilidade, são fêmeas dóceis, de fácil manejo, é algo que você na época de criação não vai estar dando trabalho para você estar mexendo no ninho, com possibilidade de quebrar ovos, de acontecer um acidente com filhotes, né? A habilidade materna é outra questão que está ligada diretamente à docilidade, né? Que é essa questão de facilitar a vida do criador, que é aquela fêmea que faz o ciclo completo, aquela fêmea que choca fácil, cria fácil, né? Então, assim, tudo isso a gente procura numa fêmea, né? E temos que trabalhar nessa linha, né? Então, assim, para mim, só reforçando, as fêmeas são a base do plantel. Toda criação se começa com uma base de fêmeas boas, porque não adianta você ter um macho bom e ter fêmeas que não vai ajudar esse macho a tirar filhotes bons. Então, boa tarde e agradecer a oportunidade mais uma vez. Povo, esse pessoal não se conversou, tá? Nota que todos os grandes criadores, eles têm uma mesma metodologia de trabalho. Um buscando fibra, outros buscando canto, mas todos eles seguem uma mesma metodologia, né? Selecionar os melhores, entendeu? Correr atrás das características que você quer. Isso é muito importante para o seu plantel. E, é claro, tudo baseado em cima das fêmeas, né? Nota que ele fala de novo, um bom macho é legal, mas ter um plantel de fêmeas muito bem formadas é melhor ainda, tá? Para você poder passar esse macho, ter onde usar esse macho. E aí, mais uma vez, ele já abre a conversa para o Christopher conversar com a gente. O Christopher é um cara que aposta na homogeneidade do plantel. Ele está fazendo uma base de fêmeas, tá, para o plantel dele, e logo em seguida ele vai partir para a produção de filhotes com as características que ele quer. Hoje ele já tira muita coisa boa, tá? Eu sou suspeito de falar porque eu tenho muita coisa do Christopher aqui em casa e sou muito satisfeito com os bichos dele. Mas ele aposta na homogeneidade do plantel, tá? Formado também com base num raçador que ele tem lá. Nota que essa conversa já vem desde lá do Zé Eduardo, tá? Bichos que passam características um para os outros e para suas proles. Fica aí. Fala pra gente aí, Christopher, como é que anda a sua criação aí? Bom, pessoal, meu nome é Christopher, do Criatório CVK de Horizontina, Rio Grande do Sul. Há uns 4, vai para o 5º ano agora que eu estou trabalhando com a seleção de fêmeas aqui do Criatório, né? E venho tentando fazer um fechamento genético, digamos assim, voltados numa mesma linhagem, né, de azulão, que é do meu azulão mamute aqui. Estou tentando formar uma base aí com fêmeas todas parecidas, né? E acredito que assim seja mais fácil para abrir o sangue depois e ter um resultado um pouco melhor, né? Acredito que é um caminho aí que vai me trazer bons resultados e bons filhotes. Procuro sempre ter fêmeas de boa qualidade, né? Fêmeas que tratam bem os filhotes, que cuidam bem dos filhotes, que aceitam bem os machos para galar. Fêmeas que se adaptam bem aqui no criatório, mesmo tendo bastante fêmeas aqui, que hoje eu tenho bastante fêmeas, e fêmeas que se adaptam nesse manejo, né? É um trabalho bem demorado, mas eu acredito que vai dar um bom resultado. Poxa, já não bastasse ter que ser raçadora, passar fibra, passar isso, passar aquilo, passar canto, cabeça mole, cabeça dura, não sei o que lá, ser boa criadeira, ainda tem que aguentar bateria? Porra! Olha a quantidade de características que tem que ter uma fêmea para ser uma boa reprodutora, para poder conviver em plantel. Então, ó, o Christopher acabou de comprovar aquilo que eu vi falando para vocês. É mais fácil ter 10 azulões numa casa cantando juntos do que 5 fêmeas criando. O cara está selecionando só as que criam em bateria. Tá vendo? Isso é base de plantel. Agora, meu amigo, tem um cara que vai vir conversar com a gente aqui, apareceu aqui em casa esses dias atrás. Todo mirdão,
Não, que eu tô começando agora, quero um plantelzinho pra fazer, tirar uns filhotinhos. Pô, o cara tá dando aula, meu, sabe? Muito bom o que esse cara tem pra falar. E próximo vídeo, o teu parceiro aí vai fazer sozinho, tá? Você vai ficar quietinho e só o que tá do teu lado aí que vai fazer o vídeo, beleza? Solta a bronca aí, Neto. Fala um pouquinho pra gente. Bom dia, Júnior, tudo bem? A seu convite, estou aqui hoje para a gente falar um pouco sobre a importância das fêmeas na criação, né? Eu acredito que uma fêmea, geneticamente falando, ela vai ser 50%, né? Ela transmite 50% do seu material genético para um filhote. E o macho, os outros 50%. Eu tenho um passo preto aqui do lado, ele vai participar do meio da conversa. As fêmeas, ela transmite esse 50%, o macho, os outros 50%. Só que a gente parece que dá muito mais importância aos machos, porque o macho ele se apresenta. O macho a gente leva para a estaca, o macho a gente passeia com ele canta, né? Então, as fêmeas muitas vezes a gente não tira do criatório, fica o ano inteiro no mesmo lugar, a gente, enfim, precisa dar condições para elas também produzirem coisas boas. Mas não é só isso. A gente precisa selecionar fêmeas que tenham procedência, que sejam filhas, mães, irmãs, que sejam da família de bons azulões, de azulões raçadores, né, que tenham comprovação. Hoje em dia isso está muito mais fácil, que muita gente já cria há algum tempo e já tem resultado. Então você consegue buscar esse resultado e trazer essa genética para o seu plantel, para poder fazer esse trabalho. Mas também é possível se revelar coisa nova, e não só com os machos, mas com as fêmeas também, né? Então, geneticamente falando, a fêmea é 50%. 50% de um bom filhote, seja ele macho ou fêmea. Mas, quando a gente fala de criação, a gente não pode esquecer que muitas vezes a fêmea é 100%, porque o macho só gala, né? Muita gente cria assim, o macho vai lá, gala, volta para a gaiola dele e a fêmea tem que fazer todo o trabalho sozinha. Ela vai fazer o ninho, vai aninhar, vai botar, vai chocar, quando nascer ela vai tratar dos filhotes. Então, além de serem fêmeas que transmitam uma carga genética forte para o filhote, para ele ser um bom cantor depois, para ele ser um bom azulão para se apresentar em roda, para ele ter fibra, essas fêmeas também precisam ser boas mães. No mundo ideal, isso que é importante, que você tenha uma fêmea boa mãe, que ela vai criar bem os filhotes. Muitas vezes a gente busca tanta fibra que a gente é uma fêmea de excelente genética, mas ela não cria bem. Aí você fica perpetuando aquela espécie, né? Ela vai dar machos muito bons, mas possivelmente vai dar fêmeas que não criam bem também. Então você tem que tentar balancear isso, encontrar fêmeas boas, mães e boas raçadeiras. Não é fácil, né? É um trabalho de anos aí e muita gente não consegue, mas em busca do filhote campeão, a gente faz muitos sacrifícios, né? Para você comprovar se uma fêmea é uma boa fêmea, seria bom você colocá-la com vários machos também, né? Tem fêmeas que aceitam na mesma temporada, outras não, mas enfim, sempre que possível, tirar filhotes dela com machos diferentes e observar esses filhotes. O mais difícil da criação está aí, observar, porque a gente precisa de tempo, né? Anos, para poder observar um filhote e também espaço para poder guardar esses filhotes, né? Quando não se tem espaço, a gente acaba passando para os amigos e fica observando, né? Tá sempre acompanhando os filhotes da sua criação. Então é isso, Júnior. Eu acho que uma boa fêmea, né, além de ser uma raçadora, ela tem que ser uma boa matriz, né, uma boa mãe. E a importância da fêmea na criação do azulão não tem. Sem a fêmea, sem os ovos, sem ela chocar, sem ela criar, a gente não tem nenhum filhote, seja ele bom ou ruim, né? A gente persegue os melhores, faz todos os cruzamentos com as genéticas disponíveis aí, com as nossas intuições, para perseguir os melhores filhotes. Mas a gente precisa das boas fêmeas para isso. A gente precisa das boas mães. Então é isso. Eu agradeço muito a oportunidade, né? Um grande abraço e a gente vai conversando. Aí, pessoal, eu acho que o Neto resumiu esse vídeo numa frase. Sem fêmea no plantel, meu amigo, não tem nem filhote bom e nem filhote ruim. Resumir o vídeo, dava para acabar por aqui. Eu só não vou acabar porque tem muita gente boa para falar. Inclusive esse cara que está vindo aqui. O Henrique, ele é um desses caras que a gente acaba de conhecer, mas parece que faz 20 anos que a gente se conhece.
E agora faz quase isso, deve fazer pelo menos uns 12 anos que a gente se conhece, que a gente se fala. E a gente se trata por irmão, justamente porque eu considero demais esse cara. Ele é um cara que com certeza tem Deus no coração, um cara que está batalhando lá na empresa dele, tem uma loja que para mim é excepcional, das melhores lojas online do mercado. Minha semente só tenho comprado com ele, semente certificada, assim, mas show de bola. A mistura que esse cara faz para Azulão, pago caro o frete, entendeu? Fica ruim de eu trazer de lá, mas ele sempre se desdobra lá em fazer a melhor opção que ele tem umas manhas com umas transportadoras lá. No fim compensa demais pela qualidade, pelo ótimo atendimento que eu sempre tive com ele lá. E assim, o Henrique é um cara sem comentários. Uma aula o que ele vai fazer agora pra gente aí, beleza? Vai lá, Henricão. Saudade de você, meu irmão. Mete bronca. Pessoal, tudo bem? O Henrique aqui do Criatório Fumal, grande amigo Júnior de Ourinhos, Criatório Quincas, pediu para me dar uma opinião com relação às matrizes fêmeas, né, de azulão. Assim, ao meu ver, as fêmeas são muito importantes para quem quer montar um plantel sólido, desenvolver a sua própria linhagem. Por quê? Eu vejo que as fêmeas têm mais facilidade de transmitir para os filhotes a personalidade do filhote, né, o temperamento. E você formando uma base forte com boas fêmeas, boas matrizes, você consegue depois melhorar o seu sangue ou aprimorar ele, trazendo de fora um galador, que, ou seja, para quem gosta de canto, melhorar o encarte, né, ou a voz, para quem gosta de fibra, trazer mais velocidade, trazer retomada, facilidade de corte, né? Então, assim, ao meu ver, quem quer montar um plantel, primeiramente, tentar formar uma base sólida de boas matrizes. Essas matrizes, o que seria o ideal? As virtudes delas. Elas têm que ter uma boa habilidade materna, né? Fêmea que trata sozinho, fêmea que não bate em filhote, não joga ovo fora, né? Outra virtude que é muito importante, precocidade. Fêmeas que começam a criar mais novas, você consegue gerenciar melhor isso daí. Você sabe que está no caminho certo. E a questão da fertilidade, né? Fêmea que traz aí 3 ovos ou fazem 2, 3 posturas na temporada, isso é importante. Mostra o vigor físico dessa fêmea e, consequentemente, carrega um sangue mais forte, certo? Quando eu digo com relação a fêmea ter mais facilidade de transmitir a personalidade, é com relação, o filhote passa muito mais tempo com a fêmea, né, desde que nasce, do que às vezes mesmo quem põe o macho para ajudar a tratar. Então o filhote ele se espelha muito na mãe, forma de pular, forma de às vezes chamar, de bater fogo, né? Então a fêmea vai imprimir muito mais essas características de temperamento e a personalidade em si. Já o galador vai entrar com a parte de fibra, retomada, corte, né? Não é regra, porque tem galadores, né, que eu falo que são raçadores, então ele imprime bem mais do que as matrizes fêmeas. Mas se você quer uma dica, para quem está começando, monte uma boa base com boas fêmeas. Depois é muito mais fácil você melhorar o sangue, trazendo de fora um galador de destaque para apurar as virtudes que você busca. Certinho, pessoal? Um abraço do Henrique aqui de Minas. Forte abraço. Putz, cara. O Henricão, como sempre, dando uma aula aí. Obrigado, meu amigo, por proporcionar esses momentos aí pra gente. O Henrique tá meio intocado na criação aí, tá meio afinadão, mas segue firme com a loja dele lá, hein? Azuline. Tá aí o site do Henrique, tá? Vou deixar aqui também o telefone de contato do Henrique lá. Uma das melhores lojas de compra online do Brasil, tá? O Henrique super pontual nas entregas dele. Assim, um cara que eu confio assim, de olho fechado nas coisas que ele faz, tá? As minhas sementes só compro com o Henrique, sementes certificadas, entendeu? Selecionadas. A mistura de azulão do Henrique, a premium do Henrique, cara, é show de bola, tá? Irmão, brigadão aí de coração aí pelas suas explicações, cara. Difícil um criatório sério daqui do Brasil que já não se espelhou no Henrique, porque ele sim é um cara que criou e desenvolveu a raça de azulão de fibra no Brasil. Quem tem azulão bom, eu conheço 500. Quem criou, quem fez nascer azulão bom nesse país, eu só conheço o Henrique e mais uns 2 ou 3 aí, tá?
O Henrique é cara das antigas, tem muita manha. Dá uma olhadinha na loja desse cara, vale a pena, beleza? Vem um outro cara aí agora, conheci há pouco tempo, cara, é um dos mais novos aí na minha amizade aí com criação, mas é um cara que eu respeito demais, tem umas máquinas lá em Santa Catarina, Chapecó. Fabião, dá um toque aí pra gente aí, o que você pensa com relação à importância das fêmeas no criatório? Aqui em casa tem prego com uma filha do Coringa, viu? Então eu venho aí já criando há um tempo e selecionando. Hoje já venho guardando aí umas quantas fêmeas criadas aí em ambiente doméstico, né? Hoje temos 12 fêmeas aí selecionadas, filhas de passarinho razões muito rápido, ou algumas já com genética já comprovada, né? Já foi puxado em mãos, pai, bastante linhagem já, né? Já comprovada em roda, né? Então eu tô nesse caminho, fazendo esse trabalho aí, genético, né? Cruzas boas, né? Os meus veladores, que é o Coringa, o Thor e o Flash, passando em filhotas aí de azulões rápidos, bons de roda, né? E o trabalho é demorado, mas eu acredito que seja o caminho. Devagarinho vamos acertando as cruzes aí, né? Para sair uns filhotes mais top, né? Mais expostos a cantar, né? A gente puxar em roda, né? Puxar em roda e dar resultado. Mas com essas fêmeas que vieram de fora também, já com genética comprovada aí, com várias cantadas boas aí, os irmãos, os primos, netos, né? Então cruzas boas que deram certo, né? Eu acredito que esse seja o caminho. Vocês prestaram atenção numa coisa que o Fábio falou? E chama bastante atenção, hein? Ele vem selecionando fêmeas, irmãs de pássaros que deram resultado. Ou seja, o pai e a mãe têm que provar que tem resultado para ele poder adquirir uma fêmea para pôr na prateleira. Ou seja, ele não adquire genética de papel. Genética de papel é aquela que está atrás do cartãozinho, né? Ó, esse daqui é o pai dela, que é campeão, esse daqui é a mãe dela, que é campeão. Beleza. Mas esse casal de campeão consegue gerar campeão? Ah, não consegue? O Fábio não pega. Tá vendo que dica? Aí agora vocês vêm falar pra mim que eu não consigo, isso daí é coisa pra pouco. Presta atenção no que esse povo fala. Vem um cara aí agora, fazendeiro, lá da região de Capitão Leônidas, lá no Paraná. Famoso cara da saladona, da saladinha, tudo batidinho no triturador pra dar pros bichos. Acabou o desperdício, hein? Milton, solta a bronca aí, fala pra gente. Como é que você forma teu plantel de fêmea campeã? Bom dia, pessoal, tudo bom? Aqui é o Milton, Criatório Capitão. A pedido do meu amigo Júnior, Criatório Quincas, a gente vai falar um pouco sobre a importância das fêmeas, né, no Criatório Campeão. Eu acho que as fêmeas é ideal você sempre ter fêmeas boas, né? Por conta para poder transmitir, né, a qualidade para os seus filhotes. Então eu acho que é muito importante as fêmeas, né, ser de boa qualidade, ter boa descendência, para você poder dar continuidade ao seu trabalho. Quando você escolhe um galador, né, para apoiar no seu criatório, se você escolher fêmeas boas, com certeza o resultado com esse galador vai ser melhor. Então aqui no Criatório Capitão, a gente sempre procura, né, ter um plantel de fêmeas ótimas para poder ter mais resultado, porque as fêmeas sempre, né, vão agregar, né, no galador. Você tem um passarinho bom de roda, um passarinho que é velocista, que tem finalizado bem as rodas, você vai cruzar ele com uma fêmea que tenha também as mesmas qualidades. Então o seu resultado com certeza vai ter chances maior de chegar no teu objetivo. Quando você não tem um plantel bom de fêmeas, ou fêmeas desconhecidas, até você poder chegar no resultado, você tem que trabalhar mais, né? Pode chegar, claro, e pode não chegar também. Então as fêmeas são muito importantes nessa questão, né? Porque elas é que transmitem aí a qualidade para as suas filhotas e para os seus filhotes também.
Então, no nosso conceito, né, fêmeas é muito importante. Tanto que a gente tem feito um trabalho aqui, né, sempre segurando matrizes, né, com qualidade, né, agregada nos galadores, para poder cada vez melhorar mais a genética e o trabalho aí para a roda, né. E graças a Deus tem dado resultado. E nos azulão, né, como qualquer outras aves, né, não é diferente. Trinca-fera, azulão, coleira, canário, o que vocês criem, sempre tem que ter umas fêmeas de qualidade, de procedência, que vocês conheçam, né, da onde veio, quais são os pais, para você poder ter sucesso na sua criação. Beleza? Um abraço, meu amigo Júnior. Um abraço a todos aí, meus amigos. Quem vê eu falando no começo do vídeo pensa que eu copiei do Milton, né, cara? Mas no fundo, todo mundo que cria, cara, pensa mais ou menos da mesma maneira. Cria coisa boa, porque para criar porcaria dá o mesmo dor de cabeça. Você viu ele falando lá, né? Tenta com coisa boa, porque às vezes juntando duas boas já não dá certo. Você imagina se você não fizer. Tá? Então a chance de quebrar a cara é muito grande. Então assim, você viu a importância das fêmeas? Selecionando, correndo atrás, segurando fêmeas do plantel dele. Mais uma vez, ó, genética não é um troço caro, não é um negócio impossível de se conseguir. Faça você a sua própria genética. Olha o Milton ali, ó, segurando fêmeas, tá? Então nasce na casa dele, ele testa, depois ele passa se não der o resultado que ele precisa. E o resultado que às vezes ele não precisa, não dá na casa dele, mas pode dar na sua casa. Então não é porque o cara tá passando pra frente que é porcaria, não serve pro que ele precisa. O Milton tem uma linha de raciocínio, todos que passaram por aqui tem uma linha de raciocínio, tem um alvo, né? O cara quer chegar em algum lugar. Então, nesse meio do caminho, você tem que segurar só aquilo que funciona, porque senão você tem que segurar tudo, tá? Esse outro cara que vem conversar com a gente aqui, gente boníssima demais. Ele, o pai dele, conheço a família, visitei o criatório dele, show de bola. Márcio Rotini, lá de Curitiba. Ele tem o Xarope, que era o raçador dele lá, tem o Bico Torto e o Faustão também, que são uns passarinhos bastante especial, tá? Ele tem uma linhagem baseada em cima do Xarope da novinha. Deu muito resultado essa cria aí, tá? Vocês já devem ter ouvido falar no dólar, no agressivo, ele já apareceu em outros vídeos nossos lá. Passarinho qualquer um da casa dele tem prego aqui em casa. Bom, eu tenho raça dele aqui, tá? Eu tenho uma fêmea aqui excepcional. Chatinha de galar, mas rapaz, um espetáculo os resultados. Fala aí, Marcião, como é que eu faço para ter um criatório campeão? Nós aqui para falar disso é fácil. Fácil, né? A gente cria há mais de 20 anos os leões. E assim, quando a gente trouxe a poligamia para a criação, né? Foi aonde que ficou mais evidente, assim, qualidades nas fêmeas, né? Aonde que a gente começou a focar um macho em diferentes fêmeas, né? E certa fêmea que hoje para nós é a base de tudo aqui, uma fêmea por nome de Novinha, né? Essa fêmea deixou muita coisa boa aqui. A gente acabou perdendo ela com 15 anos, mas é uma fêmea assim de criação nossa e que deixou muito pro criatório. Talvez não fosse nada hoje Criatório Rotini, o sucesso, pelo menos que a gente tem em pássaros, em resultado, em torneio, em qualidade que nós apreciamos, a gente não teria sem essa fêmea. Então, falar de fêmea para nós é fácil, né? Cada um procura uma característica. Nós, quando procuramos, né, foi baseado em pássaros que a gente queria para torneio, e essa fêmea somou muito, deixou muito legado aqui. A base está toda aqui dela. Diferentes machos passados e filhotes excepcionais iguais aos pais. Então isso, seleção genética. Essa fêmea transmitia muito mais. Ela deixava mais, as características dos machos eram muito mais apresentáveis. Tem assim, filhotes extremamente iguais aos seus pais. A gente pode, nossa, sabe, você vê visível, pegar pai e filho, assim, as características serem iguais. Então aí a importância, a seleção em que a gente fez, que a gente trabalhou, isso não foi 1 ano, não foi 2, você tem que fazer os acasalamentos, são coisas que foram detalhadas, né? Hoje é muito mais aberto falar de azulão, muito mais fácil, tá aí a internet para comentar, para falar, a gente aprender, ouve o que quer, se acredita ou não, né? A gente está aqui hoje falando da experiência que a gente tem, né? Do que a gente passou, mas foi notando detalhes que eram passados. Bom, gente, o Márcio é parceiraço nosso aqui do Criatório, entendeu? O cara que eu respeito demais por tudo que ele fez, cara. As raças, você vê que a paixão com que ele fala.
Lembra do vídeo do melhor filhote do mundo? O Márcio tem essa característica. Você vê o olho dele brilhar quando ele fala dos bichos dele, cara. Sabe, tanto dos filhotes quanto do nosso Xarope, então, quando ele fala dessa raça, você vê que o olho dele brilha. Ele tem muito bicho bom lá, revela. É difícil o ano que o Márcio e o pai dele não revelam um passarinho. O Márcio, ele é limpador de gaiola. O cara que cria, o cara que tem a mãe, é o pai dele. Velho, tem a mãe. Gente boa ao extremo, esses dois aí. Valeu, Marcião. Obrigado aí. Abraço pro pai, hein, cara. Bom, um outro cara que tem muita coisa boa e que sentiu a necessidade de criar para perpetuar essas coisas é o Glauber lá do Criatório Império, tá? O Glauber vai vir falar um pouquinho aqui pra gente agora. E assim, na mão desse cara só tem assim, onda, shake, psicopata. O mais bobinho desses aí passa 200 cantos fácil, tá? Então assim, o Glauber ele tem umas máquinas na mão e está reproduzindo com elas agora. Passarinho que já deu muito resultado, assim, são raças assim inegáveis nas suas qualidades e que agora ele está trazendo para reprodução. Pô, queria que todo mundo tivesse essa cabeça como o Glauber está tendo. Beleza? Vai, Glauber, fala um pouquinho aí pra gente. A gente sabe que hoje, na criação, as fêmeas são 70%, né, das qualidades que o filhote recebe, né? Eu acredito muito nisso, em 70%, né? Dentre elas, quais as características que os criadores almejam, né? Então, filhotes que possuam fibra, né, que possuam velocidade no canto e, principalmente, que possuam um bom canto. E como que a gente consegue, pessoal, colocar essas características nos filhotes? A gente consegue buscando matrizes, né, filhas de azulões que possuem essas características, né? Geralmente, o macho ele vai passar as características às filhotas, né? E automaticamente essas filhotas sendo melhoradas cada cruzamento, elas cada vez mais estarão passando também essas características aos seus filhotes. Recomendação: busquem filhotas, né, de procedência, pessoal. Hoje nós temos vários criadores do Brasil, né, com várias linhagens de sucesso, com vários azulões que são campeões sendo introduzidos na criação. Esse é o trabalho, pessoal, que deve ser feito. Mesclar, né, as características positivas das fêmeas, né, com as características dos machos. Com esses cruzamentos, cada vez mais, vocês vão conseguir obter bons resultados. E digo mais, uma boa fêmea no criatório, que possua características boas, vai fazer toda a diferença. Obrigado, pessoal. Sucesso na criação a todos. Valeu, Glauber. Obrigado aí pelos seus comentários aí. E muito sucesso na criação. Essas máquinas que você tem merecem ser perpetuadas, cara. Bom, pessoal, eu peço desculpas aqui pela extensão do vídeo, mas todo criador apaixonado se empolga na hora de falar, tá? Então o vídeo ficou mais extenso do que eu esperava. É nesse formato de chamar os amigos para conversar. Eu pensei muito em quebrar esse vídeo em várias partes, mas daí eu acho que perderia o sentido da coisa. Então o que eu vou fazer? Os vídeos deles foram editados, né? Então eu cortei vários pedaços desse vídeo para ele ficar com 40 minutos, senão era um vídeo para mais de 1h30, 2 horas. O que eu vou fazer é subir no meu canal todos esses vídeos em separado, tá? Então vocês vão ter a oportunidade de escutar o que esses caras tinham para falar de ponta a ponta, sem edição alguma, tá? Esse daqui foi um compilado da conversa de todos eles. Então o que eu espero de vocês aí é que vocês parem para prestar atenção que um criatório é feito de bons galadores e de boas fêmeas, tá? Não tem como você seguir manco. Então assim, aposte muito nas fêmeas, entendeu? A base do seu plantel são as fêmeas. Sem fêmea não tem filhote bom, não tem filhote ruim. A fêmea é 50% de tudo, entendeu? E ela tem a capacidade de deixar transmitir. Lembra da história dos bichos que são dominantes, dos bichos que são recessivos? Então, assim, vamos aprender a ir lidando e se familiarizando com essa terminologia, porque isso daí é o futuro da criação, tá? A gente ainda está engatinhando no azulão, mas o pessoal do curió, do bicudo, estão anos-luz na nossa frente, tá?
Isso serve para quem está criando coleiro, para quem está criando trinca-ferro, para quem está criando qualquer espécie. Vamos começar a dar atenção. Eu não acho que eu não vou voltar no assunto genético, quanto isso daí é importante, mas vocês viram que existe a possibilidade da gente desenvolver as nossas próprias raças, as nossas próprias famílias. Então o fato de você não ter um azulão renomado, isso não significa que você não tenha genética nenhuma. Isso faz parte da seleção. Vê aqueles bichos que te interessam e segura e reproduza com esses bichos para que essas características sejam perpetuadas. Beleza? Na verdade eu queria só plantar a sementinha para uma conversa que vai aparecer assim, vira e mexe, aparece nos meus vídeos. Assim como eu fiz aquela série de genética, esse assunto de boas fêmeas vai voltar a aparecer, boas matrizes durante a reprodução e tudo mais. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de vocês e peço desculpas pela extensão do vídeo, mas assiste no 2x aí, assiste um pouquinho, depois volta a assistir outro dia, é assim que funciona, beleza? Foi feito com muito carinho para vocês aí, agradeço de coração assim a participação de todos os amigos aí do vídeo, tá? Valeu, pessoal, brigadão, até a próxima, fiquem com Deus.